palpite pode valer uma bolada e você ainda ajuda o seu time do coração. Faça suas apostas nas casas lotéricas ou pelo site da Loteria Federal. E não esqueçam de marcar o americano como time do coração. Ou, se preferir, pode participar do bolão organizado por torcedores do americano, o Canomania. Basta ligar para 22 997 480998. Junte-se a nós e vamos levar o time do americano ao topo do futebol brasileiro. Apoio CKF Construtora. Acesse o nosso site www.ckfconstrutora.com.br. 7h20 em Campos. Bom dia para você ligado no Folha no Ar, primeira edição. Estamos ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, em nosso streaming de vídeo também pelo Face, onde inclusive você pode participar e, ali dar a sua opinião, fazer a sua pergunta, participar do programa, que hoje tenho o prazer de receber aqui a presidente do CONDIM, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Manuele Ramos. Manuele, muito bom dia, obrigado aí pela participação. Tem bebezinho aí, tem nenenzinho aí novinho, então eu entendo bem aí a sua luta, diária, e ainda reserva um tempo. Se fosse homem, presidente do conselho, a gente já sabe que não ia dar para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas como é mulher, a capacidade é outra. Bom dia, parabéns aí pelo neném e seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição. Bom, muito obrigada, muito bom dia a todos que nos escutam e mais uma vez agradeço o convite de estar podendo falar sobre essas pautas que são tão importantes, não só para as mulheres, mas para toda a sociedade, né? E as coisas bem complicadas nesses tempos de pandemia, né? A gente conversava internamente sobre tudo aqui, esses movimentos, as ações, as atividades, enfim, nós vamos chegar lá. Mas, começando sobre essa questão do crescimento da violência, várias pesquisas apontam aí que já a partir de março, início da pandemia, quando foi decretado o isolamento social, em que os servidores públicos enfim, e o próprio comércio já começou a fechar também, lá pelo meado de março, tinha um índice. Agora já em abril, o índice aumentou, assim, assustadoramente, que foi no primeiro mês, e consequentemente vem aumentando mais. Como que esse aumento, você atribui esse crescimento dessa violência, assim, numa escala tão maior? Bom, é muito importante a gente falar sobre isso, analisar isso de uma maneira mais geral e depois mais particularizada aqui em Campos. Alguns organismos internacionais, como a ONU, já sinalizaram que em momentos de pandemia, e não só no Brasil, mas em todo o mundo, quando tem momento de pandemia em que é necessário, como medida de prevenção à saúde, o isolamento social, já foi visto por diversos estudos que tem, em geral, esse acréscimo, não só no número de violência doméstica, enquanto um casal que se relaciona afetivamente, mas violência familiar como um todo, e aí isso inclui também violência às crianças e adolescentes. Aqui no Brasil, depois que a gente teve esse período de isolamento social decretado, primeiramente por alguns estados, e aí depois isso a nível nacional, a gente começou a observar que alguns organismos também que estudam, pesquisam sobre direitos das mulheres e a própria violência, começou a apontar um aumento de em torno de 17%, 18% no número de violência doméstica. E isso num país, como o nosso, um país continental, demonstra que realmente esse número tem crescido bastante. Quando a gente vai analisar esses números em Campos, até então a gente tinha justamente o contrário, Os órgãos de atendimento às mulheres vítimas de violência aqui em Campos, que é os CREAS, a partir da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, começou a perceber que a procura desses equipamentos por mulheres vítimas de violência havia diminuído.
E aí a gente, enquanto conselho, né, o Conselho da Mulher é um órgão paritário, ele tem organizações da sociedade civil, mas ele também tem representações governamentais, e aí dentre elas a própria Secretaria de Assistência. Eu estou na presidência representante de uma organização da sociedade civil, que é o Movimento Negro Unificado, representa a cadeira de mulheres negras. No conjunto das conselheiras, a gente começou a dialogar sobre isso, né? Como que a nível macro, a nível internacional e nacional, a gente tem números que demonstram um crescimento, e a nível local a gente tem esse recrudescimento da violência. E a gente começou a levantar algumas questões com relação a isso. Eu acho que o primeiro delas é dizer que esse machismo ele é estrutural, Cláudia, né? Ele é estrutural e ele se institucionaliza. Quando a gente naturaliza essa violência, e aí recentemente, inclusive, um comentarista de futebol começou a dizer que o futebol precisava voltar logo, porque alguns homens estavam perdendo a cabeça e agredindo suas mulheres, a gente tira o foco do que realmente deveria ter. Né? A gente começa a relativizar e dizer que determinadas questões, como de entretenimento, por exemplo, de futebol, seriam a causa para a violência, e pior ainda, que seria essa medida rasa, né, de volta do futebol, que resolveria o problema da violência. E a gente sabe que não é isso. Não, isso é bizarro, né? É ridículo fazer esse tipo de comentário, e que é, na verdade, mais um machismo também cometido, né? É um ato de violência, é aquilo que você falou, estrutural, né? Exatamente, a gente acaba naturalizando alguns tipos de violência, né? E a violência doméstica, por que a pandemia ela aprofunda essa violência, né? Ela intensifica essa violência? Porque o agressor passa a estar em tempo integral com a sua vítima. Sim. Passa a estar em tempo integral com a sua vítima, né? Em geral, as mulheres, elas procuravam justamente o momento em que os seus companheiros iam trabalhar, iam para outros espaços para poder procurar ajuda, procurar o atendimento nos órgãos especializados. Então, quando ela passa a estar em tempo integral com esse agressor, e aí por diversas situações, né? O desemprego, que a gente sabe que intensifica, aumenta, ou quando esse agressor trabalha em medidas de home office, enfim, essas diversas possibilidades e prejuízos que a pandemia traz, vai também acarretar nesse maior tempo da vítima com seu agressor, um consumo maior de álcool e outras drogas. A gente precisa também sinalizar isso, né? E aí tudo isso é determinante para que esse número, esse índice de violência doméstica e familiar aumente. E aí volto a dizer, né? Não só de violência enquanto um casal que se relaciona afetivamente, mas também de abusos e violências para com crianças e adolescentes também. Tem um número maior também de abusos contra menores, né? Uma coisa porque é aquilo que você falou, é estrutural, está no seio, né, da família. Você passa a ficar 24 horas e num tempo maior, pelas minhas contas aqui, tem gente que vai completar agora 4 meses em casa. Hoje é dia 7, né? Dia 13, dia 10, agora já, né? Então você realmente porque assim, a princípio é até legalzinho, aquela primeira semana, você vendo esse estresse do dia a dia, desse corre, dá aquela parada assim, Parece que é uma folga, né? Parece, só que a partir da primeira semana, segunda semana, mas o Manoel, isso não justifica você partir de um ponto daí para violência. Então quer dizer que nunca houve amor, nunca houve motivo para o casamento, é isso? Olha, eu acho que é difícil a gente relativizar a questão do sentimento, né? Sobretudo porque justamente essa é uma das justificativas de manutenção do ciclo da violência, né? O que a gente chama de ciclo da violência. E aí o que é isso? Raramente, não que não aconteça, mas raramente essas agressões e violências, elas iniciam com a violência física, que é aquela mais visível, aquela que deixa hematomas e que é mais fácil da gente constatar. Mas eu acho que é importante a gente sinalizar que não é só a violência física que é violência contra a mulher, né? A gente tem aí no escopo da Lei Maria da Penha 5 possibilidades, né? 5 tipificações dessa violência. E aí a pandemia ela prejudica
né, e ela aprofunda todas essas formas. A gente tem a violência física, que é a mais comum, que a gente visualiza quando a gente fala em violência contra a mulher, é logo a primeira forma com a qual a gente pensa, mas a gente também tem a violência moral, que é aquela forma de tratamento e de menosprezar a mulher, né, torná-la, fazer com que ela pense que é incapaz de resolver determinadas questões da sua vida, né? Então, sempre tratá-la de maneira inferiorizada. A gente tem a violência patrimonial, que é quando você não permite que a mulher seja dona, né, aí do seu próprio salário, que tenha acesso direto ao seu próprio celular, né? E aí até mesmo essas formas de violência, elas não se excluem, né? Essas violências, elas podem ser combinadas, inclusive. Então, esse agressor que bate na sua mulher, ele também a menospreza, ele pega o seu celular para impedir que ela peça ajuda. Tudo isso pode ser combinado. A gente tem a violência sexual, e aí essa é uma das que talvez seja menos perceptível para algumas mulheres, que é quando não há o consentimento para o ato sexual, e aí mesmo assim isso é forçado, e isso dentro do casamento, né? Já tem alguns estudos e relatos dizendo que isso acontece muito, né? E ela é relativizada, porque a ideia da mulher é de que ela sempre tem que estar disponível. E tem a violência psicológica e emocional, que é quando você começa também, né, a fazer com que essa pessoa seja dependente emocionalmente de você, se sinta incapaz, como se só o homem fosse aquele que teria condições de dizer para ela o que ela deveria ou não fazer, como ela deveria se portar, se vestir, aonde ir, com quem se relacionar, né? Então, essas formas de violências, elas podem estar combinadas, né? E esse ciclo da violência, ele diz respeito a quando essa mulher é agredida por uma dessas formas de violência, geralmente as mais brandas para as mais severas, que aí chega na violência física, entendendo essa agressão, esse tapa, esse empurrão, esse soco, como uma das formas mais vis dessa violência se apresentar. Mas, em seguida, há um pedido de desculpas e a promessa de melhora, a promessa de que aquilo não aconteceria novamente. E aí essa mulher que ama esse marido, que de repente se projetou em cima daquela família, que pensa muito nos filhos, né? E aí quando é um casal com filhos, a gente percebe que há ainda uma maior dificuldade na denúncia dessa agressão, porque essa mulher, inclusive, ela é responsabilizada e culpabilizada pela destruição da própria família, como se denunciar a violência a qual ela é vítima, né, a tornar-se algoz da própria família, da destruição da família. Então, todos esses pesos sociais vão acabar recaindo sobre a mulher e fazendo com que dificulte esse processo de denúncia. Eu acho que é importante a gente sinalizar também que em períodos de pandemia a gente acaba tendo decretos, como é o caso, a gente tem atualmente, decretos estaduais e municipais, que o isolamento social não é só para o cidadão que precisa estar em casa, né? Esse isolamento social, ele funciona também para servidores públicos. Então, a gente teve, por exemplo, um decreto do Estado que reduzia, de certa forma, o número de funcionários nas delegacias especializadas de atendimento à mulher. Aqui em Campos, por exemplo, a gente tem uma DEAM. Então, a gente passou a ter um número reduzido de funcionários nesse período. Entrou um momento de atendimento apenas de demandas, assim, do que é urgente, o mais urgente, né, do que é importante, as demandas mais urgentes e mais atuais, de flagrante, de abuso, daquela forma em que a prova, a materialidade desse crime, ele é perecível, como é o caso da violência doméstica, por exemplo, né? A violência acontece, deixa aquele hematoma, depois de alguns dias aquilo cessa. Então, é importante que se atenda essa mulher o mais rápido possível para poder ter essa prova do crime. E aí começou a ser feito, né, ser orientado que essas mulheres fizessem um registro de ocorrência online. Eu queria já deixar assim, uma afirmativa, né? A gente sabe que os casos de violência doméstica são subnotificados. Em qualquer momento, há uma subnotificação. Essas mulheres, muitas das vezes, não acreditam na própria justiça, elas acham que elas vão denunciar e que isso não vai dar em nada. E aí a sensação dessa impunidade, ao invés de auxiliar que haja o maior número de denúncias, ela vai provocar justamente o contrário,
a ideia de que eu não tenho que denunciar porque isso não vai dar em nada, e isso é complicado, a gente precisa discutir sobre. Mas também por não acesso, porque a delegacia em si não é um equipamento convidativo em que você se sente bem nesse espaço. Você teria que deixar os seus filhos com alguém para poder ir até a delegacia, né, em caso de famílias muito numerosas. Tem todos os pesos sociais que eu disse, tem onde essa mulher muitas das vezes ela é culpabilizada, sempre acontece, né, uma perguntinha, o que você fez para que ele fizesse isso? Parece que é a partir de uma ação da mulher que esse caso de violência ocorreu, quando a gente sabe que não é bem por aí. Então, todos esses pesos sociais, todos esses estigmas vão recaindo sobre a mulher e faz com que ela subnotifique. Acontece que quando essa mulher, se ela procura um determinado equipamento e ela é redirecionada para fazer isso por meio online, a gente precisa entender que nesse período de pandemia também muitas mulheres ficaram sem seus empregos, né, ficaram desempregadas, muitas mulheres empreendedoras, né, com pequenos empreendimentos, manicures, cabeleireiras, também tiveram seus rendimentos minorizados. Então, até mesmo o uso de internet, de aparelho celular, e aí tem a violência patrimonial que age também aí, dificulta essas possibilidades, e até mesmo o próprio entendimento desse registro online, de como fazê-lo para ser efetivo. Tudo isso é um dificultador. Eu queria aproveitar para deixar aqui alguns dados que a própria DEAN oficiou o Conselho, quando a gente perguntou como estavam sendo feitos esses atendimentos no período de pandemia, e a DEAN nos respondeu que no período de 16 de março até 6 de junho foram registrados 118 registros de ocorrência presencial, e aí eu estou sinalizando esses registros presenciais, porque a DEAN percebeu, né, todas as delegacias, não só de Campos, mas houve uma orientação de que esses registros deixassem de ser feitos de forma online, preferencialmente, e tentasse trazer isso para a forma presencial. Então, mesmo quando os registros de ocorrência estavam sendo feitos online, foi percebido, né, pelos próprios profissionais de que era necessário chamar essa mulher vítima de violência até a sede da delegacia para escutá-la, para poder entender determinadas situações, justamente pela dificuldade de muitas de construir esse registro de ocorrência online sozinhas. Então, a gente teve 118 registros presenciais na sede da delegacia, que fica ali do lado e nos altos, né, da 134DP, que é a delegacia ou 16 autos de prisão em flagrante, 5 cumprimentos de mandato de prisão preventiva e 16 registros de ocorrência online, sendo que todos os registros feitos online houve a necessidade de chamar a mulher vítima de violência até a sede da delegacia também. Justamente por conta disso. Geralmente, quando há uma agressão física, há hematomas, há uma necessidade de encaminhar essa mulher para fazer o corpo de delito, né? Enfim, tomar as medidas cabíveis. Eu acho importante a gente demonstrar esses dados, porque a gente veio percebendo que o índice de violência doméstica aqui em Campos havia uma crescente anualmente, né? E há uma crescente tanto pela possibilidade de aumento de fato da violência, mas acho também importante a gente sinalizar que o trabalho da gente estar denunciando, falando, né, sobre a importância da denúncia, divulgando os canais de denúncia, dizendo que é uma delegacia especializada, aos CREAS, diversos movimentos sociais, né, feministas também, sinalizando a importância da denúncia. Todo esse trabalho também vem favorecendo que haja um maior número de denúncias e que cada vez mais mulheres se libertem desses relacionamentos abusivos. A participação aqui, depois eu gostaria que você analisasse esses números. Eu estava fazendo uma conta rápida aqui, 16 de março a 6 de junho, são quase 90 dias, né? 118 queixas presenciais, mais 16 online, com 16 prisões, 5 preventivas. Quer dizer, a gente tem aqui uma aproximação de quase 2 casos por dia. Como é que você avalia esses números? Bom, eu acho que tem a ver com o que a gente está discutindo, né? Esse período de pandemia, ele aprofunda essa violência. E aí, entendendo que esses números ainda estão subnotificados. Eu acho importante a gente sempre sinalizar isso. Sim.
essas pessoas estão procurando a delegacia. Infelizmente, a gente tem alguns casos em que mulheres dão queixa e depois retiram. Eu acho importante a gente sinalizar isso também. E aí isso tem a ver com todas as pressões sociais que a gente já disse, né, de culpabilização, enfim. Daquele momento da raiva, aquele momento que aconteceu a violência, ela conseguiu sair de casa, foi até a delegacia, fez o registro, mas aí a gente entendendo como esse ciclo da violência age, a gente entende que esse companheiro muitas das vezes se utiliza dos anos de casamento, dos filhos que tem, né, para poder fazer com que essa mulher, e até mesmo a própria dependência financeira dela, e aí volta a lembrar, né, muitas mulheres desempregadas, muitas mulheres trabalhadoras domésticas, manicures, cabeleireiras, que tiveram esses trabalhos informais, que tiveram seus rendimentos diminuídos. Então, a própria dependência financeira, muitas das vezes, desse companheiro. Muitas das mulheres não sabem ainda que existe delegacia especializada de atendimento à mulher em Campos. Isso também é uma questão, né? A gente tem anos dessa delegacia aqui, mas ainda há mulheres que desconhecem, e a gente precisa entender toda a relação com a cidade que essas mulheres têm, né? Uma coisa são as mulheres que moram mais próximas ao centro, outras coisas são mulheres que moram nas divisas dos outros estados, as mulheres quilombolas que têm uma dificuldade de mobilidade imensa, né? As mulheres trabalhadoras rurais, mulheres com menos escolaridade, não que mulheres com maior escolaridade não sofram violência, não é isso, mas a ausência de escolaridade, de determinado, que a gente chama de capital cultural, né? Esse entendimento de que existem determinados equipamentos públicos de atendimento à mulher, o que cada um faz, qual o seu direito. Muitas das vezes, todas essas negativas de informação vão fazendo com que essas mulheres entendam que aquilo deve permanecer no espaço privado da sua casa e que não deve ganhar outros rumos, quando é justamente o contrário, né? Quando a gente tira esses casos de violência do silenciamento, do âmbito privado, e por isso que a violência doméstica, muitas das vezes, ela é o crime perfeito, né? Porque ela acontece dentro do espaço privado da casa, em geral de testemunha, só se tem filhos e muitas das vezes criança e adolescente. Então, quando a gente não tem quando essa mulher ela não tem uma rede de apoio, seja familiar, seja dos próprios movimentos sociais, seja de uma vizinha, né? Tudo isso vai ser dificultador para as denúncias de violência que ela possa estar sofrendo e que não necessariamente sejam físicas, podem ter violências de outras ordens. Particularmente, o que você acha que mais atrapalha a mulher a dar prosseguimento numa queixa, por exemplo? É a estrutura familiar, é aquilo que você falou da pressão psicológica, o principal, porque são vários motivos, né? Sim, que a questão psicológica seja um agravante sério, assim, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade que ela é machista por excelência. A gente está tentando, na tentativa de construção de outros valores nessa sociedade, de valores mais solidários, de valores mais respeitadores, valores igualitários. Mas a gente está na tentativa de construir isso, né? A gente vive por valores machistas, racistas, homofóbicos por excelência. E aí, quando a gente analisa casos tão complexos como o da violência doméstica, eu acho que há um dificultador quando essa mulher procura ajuda e as pessoas culpabilizam ela, tentam relativizar essa violência, quer saber o que ela fez para causar a violência, como se ela fosse a culpada. Então, acho que a violência psicológica que ela sofre, não só do seu agressor, como também da sociedade como um todo, né, da própria família e das instituições, e a gente não pode deixar de sinalizar que o Estado ele tem dever de garantir proteção a essa mulher, e muitas das vezes o Estado reproduz a violência para com essa mulher, né? E aí o Estado, eu estou tratando a nível geral, a nível de política pública, a nível de equipamentos que devem atender essa mulher vítima de violência, quando ele não humaniza esse atendimento, não tenta fazer essa acolhida com essa mulher para que ela se sinta bem em expor algo tão íntimo e tão particular, né? Porque essa mulher, por mais que ela seja vítima, ela está em sofrimento. Ela está vendo o homem que ela era casada, né, por muitos anos, que ela tem filho, que ela projetou uma vida, a agredindo.
Então, todo esse processo de sofrimento e a necessidade de um cuidado para tratar dessa situação que é complexa, não é fácil de lidar com a violência doméstica, é necessário um profissional qualificado da psicologia para poder atender essa mulher e fazer com que ela se sinta bem para prosseguir nessa denúncia. A gente não tem, muitas das vezes, essa rede de atendimento bem amarrada. Essa mulher chega na delegacia e aí eu até entendo, de certa forma, que esses profissionais ali, eles precisam dizer para ela que, no caso de violência doméstica, quais as sanções para aquele agressor, e aí, ao expor isso de maneira muito fria, há que se entender também que é um choque para essa mulher. Você imagina, se é uma mulher idosa que foi casada há 20 e tantos anos com esse homem e ele a agride, né? Não é simples para ela romper com essa história, com esse vínculo que é real, né? Esse vínculo é real, e falar, nossa, depois de 20 e tantos anos, com filhos crescidos, eu vou denunciar o meu marido e ele vai para a prisão. Não é fácil tomar essa decisão. A gente que olha de fora, né, muitas das vezes fica irado, fala, nossa, mas como assim ela não quis denunciar? Ele agrediu, ele não valorizou a vida dela como ela está fazendo com ele. E esse é um ponto, né? As mulheres, mesmo vítimas de violência, elas tendem a valorizar a vida do outro, valorizar a história do outro, valorizar o trabalho do outro, entender que se ela denuncia, ele pode perder o trabalho. Então, tudo isso precisa ser pensado, né? Por isso não é fácil romper com a violência doméstica. Por isso que, mesmo criando políticas públicas e serviços para atendimento, isso não cessa, né? Porque a gente também vai ensinando desde criança que a mulher depende do outro, de que ela é feliz quando ela tem um relacionamento, de que ela é feliz quando ela tem filhos, de que o homem, desde criança, a gente vai acostumando os meninos a achar que tem namoradinha na creche, na escola, etc. Ao passo que a gente fala com as meninas que elas não podem ter, né? Então, tudo isso, por menor que seja, e parece que a gente está fugindo do assunto, mas a gente não está. Eu estou querendo chamar atenção para o seguinte, a gente vai construindo esses valores machistas, esses valores de que os homens podem, de que os homens podem falar, de que eles podem fazer, de que eles são donos, inclusive, do que é do outro, né? Porque o nosso corpo é nossa propriedade. Então, quando a gente relativiza isso, e a gente vai ensinando que os meninos podem ter namoradinhas, a gente vai dizendo que os meninos podem sair, que os meninos podem ter uma vida sexual anterior às meninas, tudo isso são práticas que a gente, muitas das vezes, inconscientemente, reproduz e vai fazendo com que esses homens agressores, e aí por isso é importante a gente pensar também em políticas para os homens agressores, políticas educativas e que rompam esse ciclo, porque se não tiver um homem agressor, não vai ter uma mulher agredida, que a gente mexa um pouco nos valores dessa sociedade e faça com que esses valores de respeito, de solidariedade sejam possíveis da gente vivenciar nessa sociedade. E aí esse assunto é extremamente rico, infelizmente, né? Extremamente rico em exemplos, e a gente vai acompanhando aí qual de nós aqui, quando criança, né, não foi interpelado aí por um amigo do pai, brincando que você estava namorando fulana, que você estava namorando Betânia. Isso é a questão estrutural, que se não mudar não vai resolver nunca, né? Você falava agora há pouco sobre a questão do machismo, homofobismo e racismo. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Maurício Batista. O machismo ainda é o preconceito mais praticado que a homofobia ou o racismo? De qual seria mais praticado? Ele te pergunta aqui, o machismo ainda é o preconceito mais praticado que a homofobia ou o racismo? Então, eu acho essa pergunta extremamente difícil. Importante, né? Eu, enquanto uma mulher negra, de tom de pele mais claro, e aí, inclusive, que vai ter diversas leituras dessa sociedade e relativização dessa negritude, né? Porque há um entendimento de que pessoas negras são apenas aquelas pessoas que têm um tom de pele preto, e a gente não percebe que a negritude ela pode se manifestar na população, né? De diferentes formas, com diversas tonalidades.
Eu sou eu digo sempre que eu sou uma feminista negra, né? Considero a luta das mulheres, a luta feminista importante, mas não posso esquecer que sou uma mulher negra, né? Fruto de um casamento interracial, de uma mulher negra com um homem branco, e que quando me coloco enquanto feminista negra, em nenhum momento eu estou apartando a minha descendência também branca, né? Mas eu estou entendendo que a minha família é negra, ambas famílias pobres, mas que a questão da cor da pele da minha família branca nunca foi um dificultador para ela de alçar empregos e etc. Mas a minha família negra, ela tem uma perspectiva muito interessante de educação, né? Sempre teve, da minha avó querer que a minha tia, né, que é a primogênita da família, estudasse, se tornasse professora. Todas as mulheres da família são professoras, mesmo aquelas que não exercem. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque enquanto mulher negra eu não consigo perceber o que mais acontece. A gente costuma dizer que a gente não está numa Olimpíada do sofrimento, né? Se o LGBT sofre mais, se o negro sofre mais, se a mulher sofre mais. Mas eu entendo que determinadas pessoas, que nesses casos, né? Uma mulher negra que seja lésbica ou transexual, né? Que seja jovem, ela vai... não é somando, mas são tantos valores preconceituosos que vão agindo sobre o corpo e a vivência dessas pessoas que elas acabam sofrendo mais preconceitos. Eu acho que é importante a gente sinalizar isso, porque até mesmo quando a gente vai analisar a história do feminismo, a gente vai perceber que enquanto mulheres brancas estavam na luta do movimento social, pedindo melhores condições de trabalho, pedindo para ir às ruas trabalhar, porque elas eram consideradas como aquelas que deveriam ser as donas dos lares, né? Que eram as sensíveis, as mulheres do sexo frágil. Mulheres negras, naquele período, ainda eram escravas. Então, as mulheres negras não estão contidas na luta feminista. Ao passo que, se a gente analisa também o movimento racial no seu histórico, a gente vai perceber que quando há a luta por direitos da população negra, a gente vai ver muita figura masculina no centro dessa luta. E aí, muitas das vezes, os direitos das mulheres negras também não percebidos pela própria luta racial. Então, a gente sempre diz que nós, mulheres negras, né, nós estamos nesse espaço de interseção, e aí é o que a gente chama de interseccionalidade, né? Mulheres negras, jovens, que é o meu caso, tenho 27 anos, a gente tem que constantemente, nos movimentos que fazemos parte, estar levantando essas bandeiras. Então, no movimento racial, no movimento negro ao qual eu pertenço, a gente está frequentemente fazendo essas disputas, que é uma disputa de narrativa, de espaço, de que mulheres estejam na cabeça do movimento, coordenando esses movimentos, tanto que atualmente nós temos coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, que é a Ieda Leal, pedagoga, e também no Rio de Janeiro a gente tem coordenadora, uma mulher coordenadora, uma mulher negra coordenadora. É importante a gente sinalizar isso, porque quando a gente participa de movimentos, não necessariamente a gente como a gente diz, o desconstruidão, né? A gente vai reproduzir valores machistas e racistas porque a gente aprendeu isso. A gente aprendeu a não saber lidar com o diferente, a gente aprendeu a não saber lidar com o que não é hegemônico. E é justamente a construção desses valores de respeito e a pluralidade que a gente precisa construir. Então, não sei dizer se o machismo ele acontece mais. Particularmente, eu muitas das vezes tenho a noção de que é justamente esse grupo interseccional, ou seja, pessoas que são mulheres, negras, LGBTs, jovens, que moram em lugares de periferia, as mais afetadas. Quanto mais se tem nesse campo da identidade o conjunto de características que vão te colocar à base do preconceito, a ser lida de forma preconceituosa, mais você vai sofrer. Quanto mais você reúne características identitárias, né, negras, mulheres, LGBTs, etc., mais propensos à violência você vai estar.
Mais cedo você falava sobre a especialização das pessoas que atendem na DEAN, e o Marco Antônio, companheiro nosso aqui da Folha FM, apresentador também deste programa, ele comentava no grupo aqui sobre a necessidade, essa mesma necessidade, uma vez que tem denúncias sobre o atendimento da DEAN em Campos. Procede essa informação sobre maus tratos promovidos também no atendimento, ou distratos, digamos assim, da DEAN? Procede a denúncia. A gente tem, sim, críticas, muitas críticas com relação ao atendimento da DEAN. Eu, enquanto assistente social, eu sempre tento, e aí já entendendo que esse machismo ele é estrutural e ele está nas instituições, as delegacias da mulher, segundo, né, de acordo com a lei, ela deve ter preferencialmente funcionárias mulheres. Não necessariamente exclusivamente, preferencialmente. E aí, na delegacia, em geral, nas delegacias, a gente tem a presença masculina. E eu não estou com isso dizendo que todo homem, né, vai concordar com isso. Mas eu estou querendo chamar a atenção que, muitas das vezes, homens só vão perceber que estão fazendo algum comentário ou alguma ação machista se a mulher apontar. Se a mulher disser, olha, isso que você falou me ofende, olha, isso que você fez não foi bacana. Porque a gente está nessa constante busca de se melhorar enquanto pessoa, e eu não estou tirando isso, né? E isso acontece também com a questão racial, como a gente estava falando há pouco, né? Muitas das vezes as pessoas não negras, né, brancas, só vão perceber que fizeram algum comentário de cunho racial quando alguém negro levanta e fala, olha, isso que você falou é racismo, isso que você falou não está bacana, vamos mudar. E aí eu chamo a atenção para que qualquer serviço que atenda casos tão complexos como a violência doméstica precisam de treinamento específico para que a pessoa entenda o que ela vai lidar no cotidiano. Mas o dia a dia é sempre surpreendente, né? Então, a gente já teve alguns casos de denúncia no próprio conselho, feito por pessoas individuais e também feito por movimentos sociais. Lembrando que a gente tem alguns movimentos sociais que se colocam à disposição para ir com as mulheres até o espaço da delegacia, a prestar atendimento psicológico, enfim. A gente tem esses trabalhos feitos pela própria sociedade civil e a gente tem, sim, essas denúncias. Nós, do Conselho, enquanto nós não somos executores da política pública, né, o órgão executor em Campos é a Secretaria de Assistência Social, nós também não somos órgão investigador, isso cabe à polícia, né, mas, enquanto Conselho, a nossa principal atribuição é de fiscalizar se essa política pública está sendo efetiva ou não. E aí, considerando essa atribuição do Conselho, nós realizamos no ano passado, no mês de agosto, que é considerado o Agosto Lilás, né, uma data para a gente refletir sobre a questão da violência doméstica. A gente realizou 2 reuniões ampliadas, contando com a participação de toda a rede de proteção à mulher em Campos. Então, a gente contou com a participação da delegada titular da DEAN, Ana Paula Carvalho, a gente contou com a superintendente de Justiça, Mariana Lontra Costa, né, que é um órgão da prefeitura que faz um trabalho semelhante à Defensoria Pública para famílias de baixa renda, voltado mais para a questão da vara da família. A gente teve a participação das vereadoras Josiane Morumbi e Joísa Rangel, que compõem uma comissão dos direitos da mulher na Câmara de Vereadores. A gente contou com a participação da OAB Mulher, que é uma comissão dentro da OAB Campos. A gente contou com a participação das policiais da Patrulha Maria da Penha e nós do Conselho, né? Entendendo, e da Secretaria de Assistência também da Anne Cardoso, que é a minha vice-presidente no Conselho, e é a diretora responsável pela proteção especial em Campos, que é aí, quando a gente fala de CREAS, né? É a diretora da pasta. A gente, enquanto rede, tentou nesse movimento dessa reunião ampliada, promover diálogo institucional mesmo, e que a sociedade pudesse estar presente nessa reunião e levantasse
as possíveis denúncias que teriam para fazer para os próprios órgãos e que esses órgãos repensassem seus atendimentos cotidianos, se aquilo não estava contento da população, por que não estava contento, o que acontecia. Uma das coisas que a gente percebeu é que há uma dificuldade do entendimento da atribuição de cada órgão. A gente, enquanto conselho, também já foi interpelado sobre não realizar ações quando a gente sabe de algumas situações, enfim. E aí, a todo momento, por isso que eu gosto de sinalizar, né, que o Conselho é um órgão fiscalizador da política pública e pode ser proponente de política pública quando vê que ela não é efetiva. E aí é o que a gente tenta fazer, né? A gente fiscaliza, uma vez que a gente encontra lacuna, a gente tenta promover atividades, ações e diálogos institucionais para sanar aquilo. Esse agosto, Lilás, correspondeu a essa demanda, né? Uma vez que tinham denúncias de que esse atendimento não estava sendo feito de maneira efetiva na própria delegacia, de que essas mulheres estavam sendo tratadas de maneira mais dura, quando elas precisavam de um acolhimento, de que não era explicado determinadas situações, a gente então promoveu essa atividade enquanto conselho para que a gente pudesse dialogar entre todas as instituições. Uma vez feito isso, eu acho que a gente ganhou muito nesse diálogo institucional. É óbvio que eu não tenho a pretensão de que todos esses problemas com o funcionalismo público vá se encerrar, né? Não acredito que realizando essas ações que a gente simplesmente acaba com o problema do mau atendimento. O problema do mau atendimento diz respeito ao funcionário que está fazendo esse atendimento, né? E uma vez criticado, e quando essas denúncias elas chegam de maneira mais robusta, até no próprio conselho, cabe sim da gente estar fazendo uma denúncia ao próprio Ministério Público para avaliação se esse serviço está sendo efetivo ou não. Então, acho importante a gente sinalizar isso. Mas é importante também entender a atribuição de cada órgão, né? Há, inclusive, um projeto de que haja assistentes sociais e psicólogos num setor próximo ali à DEAN, né, no próprio prédio, mas não pertencente à delegacia, mas ali ao lado, para que esse acolhimento inicial pudesse ser feito por esse profissional primeiro, para que essa mulher, depois de tranquilizada, de entender os seus direitos, aí sim fosse auscultada pelo profissional da DEAN, para um registro, vamos dizer assim, mais frio dessa lei, né, do que reza a lei, do que ele precisa fazer, mas depois desse entendimento. Atualmente, isso ainda não funciona, né? Já tinha, se eu não me engano, o prefeito Rafael Diniz tinha ficado de ceder esses profissionais, mas havia um déficit de funcionário, precisava esse servidor ficar em regime de plantão 24 horas, então tudo isso, por uma questão burocrática, administrativa, ainda não havia sido efetivado. Mas o que eu considero que seria muito importante, já que a gente entende que muitas das vezes há uma demanda grande para esses profissionais da delegacia e que, de repente, esse momento prévio, com profissionais especializados, pudesse trazer essa humanização e esse atendimento mais minucioso, mais acolhedor num primeiro momento, para que depois passasse para os trâmites das etapas que a própria Lei Maria da Penha pressupõe. Bom, são 8h02, a gente tem um intervalo comercial e tem outras questões ainda, né, aqui no grupo de WhatsApp do programa e da coluna do Aloysio, o blog Opiniões, e também aqui a participação no Face. Próximo bloco, então, a gente volta, presidente, inclusive para falar sobre esse um ano que você está à frente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né, o CONDIM, e aí sim, a gente entra nessa, e respondendo aí alguns ouvintes também, alguns participantes aí do grupo, sobre as ações do CONDIM no combate à violência doméstica em Campos, mesmo nesses tempos de pandemia aí, quais são as ações e naturalmente um balanço desse um ano à frente do Conselho, tá ok? Rápido intervalo então, beleza. Eu volto em 1 minuto e meio, rápido, com o Folha no Ar, primeira edição, conversando aqui com a Manoele Ramos, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E aí, Manoele, a gente vai falar mais sobre essa questão, até um ponto de vista que eu tenho sobre a Delegacia da Mulher,
aquilo que você falou, é um órgão muito institucional, muito, sei lá, assim, formal para se fazer esse tipo de denúncia, né? A primeira denúncia, vamos dizer assim. Então, vocês estão criando aí, eu acho que o Brasil criou uma forma bem bacana, né, de as mulheres denunciarem as agressões que sofrem nas redes de farmácia, mas vai ser muito importante você esclarecer quais são essas redes, quais são essas farmácias participantes, para a pessoa não ficar vagando também aí em qualquer situação. Então, só um minuto, né? E a gente volta para falar sobre esse tema que é sempre pertinente, importante, e aí vale a ação do programa Folha no Ar, primeira edição, no combate também a essa violência, que é levar informação. A partir de quando a gente tem informação, a gente tem poder. A partir de quando você está informado, você tem o poder de conversar, de saber os seus direitos, de saber, né, quais os caminhos que você deve percorrer para, muitas das vezes, salvar aí até a sua vida e, naturalmente, daqueles que você ama. Um rápido intervalo e a gente volta com o Folha no Ar, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa em exame